Boa tarde, mais um Conversas Teológicas, mais uma tarde, mais um dia que o Senhor nos deu. E esse horário das 17 horas é o nosso horário de bate-papo hoje com o pastor Isaac Sixu, da Igreja Batista Urbana, na cidade de São Paulo. A gente é muito grato a Deus por esse momento. O pastor Isaac acabou de entrar, só ele mandar a solicitação para que a gente possa estar dividindo a tela e a gente possa estar batendo esse papo sobre missão e sobre discipulado. Será um tempo especial. De já você que está entrando aqui na nossa conversa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que a gente possa ter um tempo proveitoso e de crescimento. Então, já aceitei. Aguardar agora o Instagram dividir a tela direitinho. Deixa eu me organizar aqui. Agora sim. Fala, meu irmão. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, graças a Deus. Antes de tudo, muito obrigado pela Imagina. oportunidade, por você ceder um tempo a esse projeto que está bem novinho, mas que colocado diante de Deus na expectativa de que seja um instrumento de edificação aqui no estado do Maranhão e Que também o legal. nosso estado vizinho, que é o estado do Piauí. Então, Uhum. somos muito gratos a Deus por esse tempo e gratos a você por estar disponibilizando. A gente sabe que não está fácil, os convites para a live, para muitos pastores têm sido abundantes, e às vezes é difícil entre a gente escolher entre um, entre outro, por conta de agenda, por conta de horário, e também da demanda pastoral da nossa, Uhum. de cada comunidade local. A gente não pode esquecer isso. Então, pastor Isaac, obrigado antes de tudo e passar a você para que você possa estar fazendo aí as considerações iniciais desse bate-papo. Bom, o prazer é meu, Ramon. É uma alegria poder ajudar vocês e poder, enfim, apoiar esse ministério que está nascendo do Conversas Teológicas. Espero realmente que ele seja uma bênção para aí o Nordeste brasileiro, essa região tão carente do Evangelho. Então, enfim, é uma alegria poder estar com você e poder, enfim, apoiar você aí no seu ministério. Bom, cara, eu acho que live é melhor a gente bater papo do que propriamente Exatamente, ficar exatamente. No numa prédica monólogo, minha aqui, né? isso. Mas, enfim, o tema que você me passou é esse tema aqui da missão e discipulado, né? É um tema de Uhum. missão e discipulado. Bom, eu acho que a gente tem que ir por partes, né? Como diria o Jack. É, Sim. quando a gente fala de missão, a melhor maneira, penso eu, de pensar e refletirmos acerca da missão é pensarmos da missão como a missão de Deus, né? Ou aquilo que a teologia chama de missio Dei, a missão de Deus que orienta toda a missão da igreja, orienta a missão do povo dele. Então nós somos um povo em missão porque nós temos um Deus que está em missão, né? Então, no jardim, Deus já vai ao encontro do homem perdido, do homem desobediente, já se mostrando que ele é um Deus em missão, né? Então, toda a nossa prática missionária, a nossa prática eclesiástica, a nossa prática como cristãos, onde quer que nós estejamos, ela precisa ser guiada por esse paradigma da missão de Deus, né? Estamos em missão porque Deus nos enviou. Primeiro ele foi ao encontro do homem no jardim, depois envia o seu filho, depois o filho envia a igreja que somos nós, e nós somos esses porta-vozes da mensagem do evangelho para o mundo. Então, penso que essa é a melhor maneira de você entender missão, não como práticas ou eventos que a gente inventa na igreja, de ir no farol, dar um Uhum. folheto ou, sei lá, isso não é missão, isso são práticas missionárias. A missão mesmo é o espelho ou a continuidade da obra de Deus na nossa vida a partir de um Deus missionário que professamos. Então, basicamente é isso. Missão é professar um Deus missionário e se envolver com o mundo de maneira missionária. Uhum. Não sei se consigo articular isso de uma maneira melhor do que essa para o pessoal que está eventualmente pensando de onde é que Isaac tirou essa Sim. ideia. Eu tirei do livro A Missão de Deus, de Christopher Wright, que é um livro Uhum. publicado por Edições Vida Nova aqui no Brasil. É um livro muito, muito bom em que ele explica o que é essa questão da Missio Dei, ou a missão de Deus
de Deus no mundo, né? Então, basicamente é isso. Pastor Isaac, como foi aí a sua experiência na Urbana? Como é que tem sido essa experiência de pastoreio, de plantação, de lidar nesse contexto? Queria que você trocasse, passasse um pouquinho da sua experiência, de como é o pastoreio na Urbana, de como foi essa plantação, como tem sido essa vivência. Cara, a Urbana, ela é fruto de várias mãos. Ela não é fruto só do meu ministério, mas ela é fruto do ministério de várias pessoas que se envolveram com esse pequeno grupo que plantou a Urbana desde o início. Seria egoísta da minha parte dizer que eu sou responsável pela plantação da Urbana. Eu acho que eu liderei o grupo que fez isso, mas eu não sou o responsável, o único responsável pelo fato da Urbana ter surgido, né, aqui na região de São Paulo, aqui no grande ABC paulista. A Urbana começou como um pequeno grupo, que éramos de 6 pessoas, e depois que a gente começou a crescer como um pequeno grupo, esse pequeno grupo nunca teve o interesse de se tornar uma igreja. Esse grupo tinha o interesse de ser um grupo de estudo bíblico. A gente não se juntou para plantar uma igreja, a gente se juntou para estudar a palavra de Deus. E por meio do estudo da palavra de Deus é que as coisas, enfim, aconteceram. Mas, resumindo uma história bem longa, o grupo cresceu, a coisa se desenvolveu e aí a gente então decidiu e entendemos que era a direção de Deus para a gente plantar a Urbana aqui em Santo André, uma igreja contemporânea, uma igreja aberta ao diálogo com o homem contemporâneo, uma igreja firmada na tradição reformada, mas que apresentasse uma proposta dialogal para o mundo. Então, esse é o movimento, né, de plantação da Urbana. Então, depois que a gente plantou a Urbana começou a se desenvolver. Então, as pessoas começaram a chegar. Hoje nós temos 3 anos como igreja e somos hoje um universo de mais ou menos umas 300 pessoas dentro da nossa comunidade, orbitando a nossa comunidade. E como tem sido? Bom, a minha oração é o que eu falo repetidamente, eu falo para todas as pessoas que me perguntam, a minha oração é que eu não atrapalhe o que Deus está fazendo. O que eu tenho a dizer é isso. E por que a plantação, né? Por que plantamos uma igreja? Porque a gente entendeu que aquele era o movimento de Deus para aquele grupo que a gente tinha naquele momento. Isso não tem que ser o movimento de Deus para um grupo outro qualquer. Entendemos que esse era o movimento de Deus para nós, como comunidade, para a gente, a Igreja Batista Urbana. Então, o que eu diria é isso. Então, a igreja é uma igreja que está numa área essencialmente metropolitana. Estamos no centro de Santo André. Hoje, a grande São Paulo tem cerca de 21 milhões de pessoas. Então, assim, 21 milhões de pessoas é muita gente. Então, é uma igreja que tem uma vocação, como o nome diz, urbana. Que tem uma vocação para a cidade, que tem uma vocação de andar com a cidade, ministrar a cidade, alcançar a cidade. Então, essa é a nossa realidade como comunidade, né? Como igreja. Então, basicamente é isso. Não tem muito mistério, não. Uhum, uhum. A realidade de você trabalhar num contexto urbano, por exemplo, eu estou aqui numa cidade que é do interior do Maranhão. O nome dessa cidade aliás, é Timon, confundindo aqui. É Timon. E Timon fica do lado da capital do Piauí, que é chamada Teresina. Então, nós vivemos num contexto, uma cidade de 170 mil habitantes, aqui no Maranhão, e do outro lado, uma capital que está aí por volta de quase 900 mil habitantes. E a gente vive esses dois polos, o polo de uma cidade de interior e o polo também de uma capital. E a gente entende que ambos os contextos são bem diferentes e eles se chocam, principalmente numa realidade como a nossa, que é uma realidade onde o cenário de pobreza ele é bem mais claro. Bem mais claro por quê? Porque nós tivemos, ao longo de muitos e muitos anos, governos das mais variadas ideologias na nossa região,
que escravizaram o povo e que nunca trabalharam por real bem-estar social. E isso afeta também a forma como a gente vai fazer a missão, como a gente vai ser igreja nesses lugares. Então, a gente recebeu um evangelho, que é um evangelho que ajudou muito, foi dos americanos. As igrejas aqui no Maranhão e no Piauí são igrejas essencialmente que tiveram o apoio maciço dos norte-americanos, e isso foi muito bom, porque deu estrutura de templo, deu estrutura de colégios, de ginásio, de clínicas, mas não foi dado o pontapé adiante de como lidar. Então, quando eu olho basicamente para o que a Urbana é aí na Grande São Paulo, para outras comunidades, é uma inspiração para que a gente possa, de alguma forma, começar a lidar. Mas são realidades mesmo totalmente distintas. E a gente, quando começa a lidar aqui com essas pequenas realidades que nos chocam, da vida cotidiana corrida, do empresário que não tem tempo, do jovem universitário que está ali totalmente focado no seu ambiente de estudo, a gente começa a saber como eu vou lidar, como a missão continua, apesar de que é clichê a gente está sempre repetindo basicamente as mesmas coisas. A missão continua, independente de você estar nisso ou naquilo. Mas esse é basicamente o contexto. Eu sou pastor auxiliar de uma igreja que está por volta de 300 a 400 pessoas, é o nosso grupo, basicamente o mesmo grupo que você citou, da Urbana, em termos de membresia, de frequentadores, mas polos totalmente diferentes. E o nordestino, ele tem uma visão de mundo muito distinta da visão de alguém de uma cidade totalmente urbanizada, de uma metrópole como é a Grande São Paulo. É. E que bom que é assim, né, Ramon? Como eu costumo dizer, Deus ele opera de maneira graciosa nos mais diferentes contextos. E o que eu diria para você é que bom que tem o contexto urbano como a Grande São Paulo, tem o contexto aí da Grande Teresina, tem o contexto do sertão nordestino, tem o contexto dos nortistas ali, do pessoal do norte. Por exemplo, eu cresci em Roraima. Meu pai ele foi pastor em Roraima durante quase 10 anos, e eu cresci em Boa Vista, uma cidade pequena, talvez menor do que é a cidade aí onde você esteja. E cresci nesse contexto bastante com esse ethos de interior, né? com essa pegada de interior. Então, mas de qualquer jeito, o que é importante ser trabalhado nesses aspectos é que o evangelho ele se adapta e ele tem uma resposta para todas as realidades, né? O evangelho ele é supracultural, ele é supraétnico, ele é etológico, ele é supra tudo. Então o evangelho ele pode ser aplicado em todas as realidades. Então essa é a beleza do evangelho, penso eu. A nossa função como líderes nada mais é do que encontrar as melhores pontes e os melhores pontos de contato entre o evangelho e a cultura onde nós estamos, para a qual nós estamos ministrando, né? Então, eu fico feliz de ouvir, de saber que, poxa, a Urbana, uma igreja tão jovem, seja uma referência para vocês, mas, ao mesmo tempo, tenha só como referência, porque a Urbana só faz sentido ser a igreja que é porque ela está no contexto onde ela está. Se nós estivéssemos aí onde você está, a Urbana talvez não existiria ou existiria seria completamente diferente. Um outro tipo de comunidade, com certeza. Exatamente. Então, eu acho que a maturidade de alguém que está envolvido com a liderança da comunidade de Cristo tem que começar nisso. Tem que começar nesse aspecto de que cada local tem o seu próprio ethos, tem a sua própria cultura, tem o seu próprio jeito de ser. Por exemplo, recentemente eu estive aqui no Rio de Janeiro, aqui perto de mim, fui convidado para... Recentemente não, alguns meses atrás, fui pregar no Rio de Janeiro,
E aí eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vi que a mentalidade do carioca é completamente da mentalidade do paulista, que tem uma expressão, não sei se você conhece, mas é a expressão do Faria Limer, aqui em São Paulo, que é esse típico, esse estereótipo, né, de um paulista que está inserido no mercado de trabalho, está trabalhando numa grande empresa, que ele anda de patinete na Faria Lima, ele usa terno, usa os gadgets da internet e no celular tem 200 aplicativos, Sim. Um aplicativo para cada área da vida dele. Então isso é o Faria Limer, mas o Faria Limer é um fenômeno de São Paulo. No Rio é o sarado da praia. Sim. No Maranhão é uma outra realidade. Então, tentar reproduzir, eu acho que o problema de tudo é tentar reproduzir coisas que estão dando certo em outros lugares no nosso próprio contexto, sem ter esse discernimento de perguntar, será que isso vai dar certo aqui? Será que será que isso de fato pode ser realista para o meu contexto? Então eu acho que essa é a pergunta, entendeu? E essa foi a grande lição que eu aprendi plantando a Urbana. Como eu falei já em algumas outras lives, eu sou um cara apaixonado pelo modelo do Igreja Centrada, pelo Tim Keller, enfim, sou um cara muito inspirado pelos escritos de Tim Keller e etc. Então, quando começamos o projeto de plantação da Urbana aqui em Santo André, eu queria reproduzir o Tim Keller, queria fazer com que a minha igreja fosse uma pequena Redeemer. E aí eu descobri que eu nunca ia ser uma pequena Redeemer, porque a Redeemer está lá em Manhattan. A Redeemer está em Nova York, é um outro contexto. A Redeemer tem outro pastor. Por mais que eu me esforçasse, eu não ia conseguir ser o Tim Keller. Os líderes que a Urbana tem são absolutamente diferentes dos líderes que a Redeemer tem em Nova York. O tipo de gente que a Urbana alcança é completamente diferente do tipo de gente que o Tim Keller alcança lá em Nova York. Então, eu acho que a maturidade não é necessariamente entender que estamos em missão, mas é como nós vamos exercer essa missão no contexto onde Deus nos colocou. Uhum. Uma das coisas que eu percebo, e eu falava da ideia dos norte-americanos que chegaram aqui, e eu gosto sempre de ressaltar, eles vieram com a melhor das intenções e fizeram um grande papel. Mas o grande problema é que eles trouxeram um pacote, como você bem colocou, de doutrinas, de comportamento, de jeito de ser, que é típico do americano. Mas que no sertão nordestino não faz o menor sentido. Por exemplo, ainda hoje tem pessoas que são contrárias, mas se usar algum instrumento tipicamente nordestino, como a sanfona, como outras coisas num contexto litúrgico, e aí pode abrir uma discussão bem grande a depender de quem esteja nos assistindo, mas as pessoas vão dizer, não, isso não pode, isso não pode. A forma de se vestir, quando eu digo a forma de se vestir, não estou falando de alguém que se veste mal, que se veste mostrando o corpo, eu estou falando a forma do nordestino se vestir. Então, foram muitas coisas que foram assim tiradas, a ideia só do órgão, só do piano, só de cantar os hinos do cantor cristão, que são maravilhosos, mas que não são a parte de música total de uma comunidade. Eu acho que ela tem que se adaptar a isso. Então, tudo isso aconteceu, assim como nós também estamos vivendo uma onda de olhar para as igrejas, por exemplo. Quando eu olho para a Urbana, eu olho como uma referência de uma comunidade que observou o seu redor e trabalhou em cima disso. Mas eu não olho para a Urbana como um modelo que deu certo naquela comunidade que eu vou reproduzir aqui, sendo que é um outro contexto. Exatamente. Eu olho para esse sentido, a missão, as bases que regem uma comunidade. Mas o problema que eu vejo é que a gente está numa loucura de crescimento, e nessa loucura de crescimento, de membresia, a gente pega todo enlatado e quer empurrar a goela abaixo das pessoas, sem entender o contexto. Então eu vejo isso como uma grande dificuldade. Tem até uma pergunta aqui, Roberval Hermínio, se eu não me engano, ele colocou aí, discipular ou colonizar, né? Então,
eu, eu, eu entendo tudo que você disse, eu concordo com o que você Uhum. disse, eu acho que os pioneiros, né, da tradição evangélica que trouxeram o evangelho para o Brasil, eles pecaram nesse sentido de trazer também uma cultura eclesiástica e não trazer o evangelho e aplicar o evangelho na cultura local. Sim, Eu cresci, meu pai ele é pastor batista regular há 40 anos, talvez até mais, já 45 anos, sei lá. sim, Ele já está no final do seu ministério, ele já está quase aposentando. E eu cresci nesse ambiente bastante rigoroso do ponto de vista litúrgico. Não estou dizendo que Deus não use isso, não estou dizendo que sim, Deus não se agrade disso, não estou dizendo nada disso. Eu sou muito devedor à formação eclesiástica que tive na minha vida. Mas, enfim, como eu disse para você, eu venho desse contexto extremamente tradicional. Meu pai pastoreou igrejas essencialmente fundadas por missionários norte-americanos. uhum, Então, tanto lá em Boa Vista, em Roraima, quanto aqui em São Paulo, meu pai é pastor em Santo André, em São Bernardo, de uma igreja que foi plantada por um missionário da Mid Missions, que é um uhum, missionário norte-americano e tudo mais. Então, o problema desses irmãos pioneiros foi que eles importaram um jeito norte-americano de ser evangélico para gente. E aí, eu não sei se isso foi intencional, eu não tenho condições de julgar isso, mas parece que o que nós aprendemos é que ser um evangélico ou ser alguém que professa fé escriturística significa participar de comunidades e celebrar ritos que são conforme o modelo norte-americano. Deu para entender? sim, Conforme o hino norte-americano, ou que canta a antífona, que na verdade é o God Save the Queen. Entendeu? sim, Então, o meu ponto ele é muito simples. Eu acho que a gente precisa saber separar o que é essência e o que é forma. Porque se a gente não separa o que é essência e o que é forma, aí a gente ou vai discipular ou vai colonizar. Entendeu? Os norte-americanos eles trouxeram o evangelho, mas também trouxeram a forma norte-americana de ser evangélico. Então, em alguma medida, eles nos colonizaram. E para aqueles que não tinham condições de fazer uma avaliação crítica do modelo que foi trazido para nós a partir dos Estados Unidos, eles entenderam que aquele jeito era o jeito de ser evangélico para valer. Então, a solução disso é você saber separar a forma e a essência. Então, onde eu estou querendo chegar meu pai, de novo, meu pai é pastor há 40 anos da denominação Batista Regular, pastoreou duas igrejas basicamente na vida dele. As duas igrejas são super tradicionais, são igrejas tradicionais, igrejas que cantam um cantor cristão, daquele modelão tradicional e etc. E, de novo, amo meu pai, amo o ministério dele, sou devedor, sou fruto do ministério dele de formação e etc. Mas quando eu me tornei líder de uma comunidade, eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar separar esse negócio de forma e essência, entendeu? Inclusive tem um livro muito clássico, né, no evangelicalismo brasileiro, que é exatamente isso, igreja, forma e essência. Então, eu decidi pegar a essência, segurar o que é inegociável, que são os valores do evangelho, que é a mensagem de Cristo, que é a centralidade de Cristo na palavra de Deus, e decidi usar uma forma que vai me colocar melhor em contato com a audiência que eu tenho aqui em Santo André, que é o metropolitano clássico, que, enfim, uhum, estamos na época de pandemia, mas é o cara que acorda cedo, trabalha que nem um camelo, igual um camelo o dia inteiro, pega metrô, pega trem, pega ônibus, aí vai para a faculdade, e aí ele vai estudar à noite, chega em casa meia-noite para acordar 5 horas da manhã no dia seguinte, e ele vive essa vida de gado. E o ethos é o lance da grana, você tem que conquistar carreira, você tem que conquistar títulos, você tem que ter um cartão de crédito preto. Então, esse é o ethos do paulistano. Então, se eu tenho a essência, o evangelho, Cristo, e quero comunicar com essa geração e comunicar com esse tipo de cristão, aí eu preciso pensar que tipo de igreja que eu vou ter. Deu pra entender? Ou que tipo de uhum, igreja, como eu vou me expressar como comunidade. Então,
uma pessoa que foi criada como meu pai nos moldes dos anos 60, meu pai foi para o seminário nos anos 70, ele olha para a minha igreja e ele fala, igreja meio liberal, muito contemporânea. Mas aí, cara, a gente continua se amando, a gente continua Sim. sendo amigos, mas cada um na sua, entendeu? Cada um na sua. Ele é um cara mais tradicional, eu sou um cara mais contemporâneo, a gente se ama, ele é meu pai, eu sou filho dele, e a gente entende que os dois estão servindo o reino. A igreja dele está alcançando aquele tipo de pessoa que gosta mais do modelo tradicional, que está habituado mais a um modelo tradicional, e eu, na urbana, tenho alcançado uma nova geração, eu tenho alcançado pessoas que estão mais conectadas com esse momento presente, especialmente aqui no nosso contexto da Grande São Paulo. Então, Uhum. cara, não tem um jeito certo ou errado, é isso que eu estou querendo dizer. O que tem é a contextualização. Desde que você não abra mão da essência do evangelho, desde que você não abra mão da suficiência das escrituras, que você não abra mão, enfim, de Cristo como centro da igreja e cabeça e centro da igreja, onde ou em quem, né, todas as outras coisas vão orbitar, você vai expressar a tua vida comunitária da maneira como ela for melhor e da maneira como ela alcançar melhor as pessoas ao seu redor. Tem uma perguntinha que eu passei aqui para que eu faça. Pastor acho, Edson de Souza Silva colocou no contexto da missão, aonde os reformados têm errado, foi a pergunta dele, lá a tese nos comentários. Cara, você quer mesmo uma resposta honesta? É, Fica à vontade, eu vou deixar você à eu vontade acho que para os passar o. reformados no Brasil, os reformados no Brasil, de novo, eu me considero um reformado, tá? Sim. Eu sou um calvinista, afirmo os distintivos das doutrinas da graça. A minha igreja é uma igreja que subscreve a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Somos reformados. Agora, eu acho que o grande problema da tradição reformada no Brasil é que ela ficou no século XVI. E as igrejas reformadas no Brasil elas têm cheiro de século XVI. Tem um conteúdo fantástico, são pastores teólogos, são homens que pregam a escritura com competência, mas não conectam com o mundo que está aí fora, entendeu? Uhum. Não conecta, não fala, não conversa. Então, tudo é uma questão de comunicação, né? Então eu acho que os reformados, e eu estou falando dos reformados raízes, eu não estou falando do reformado modinho igual eu, né? Foi reformado. Uhum. Os reformados eles pecam porque eles não entendem que a igreja do século XVI ela era daquele jeito por causa do seu tempo, por causa do seu contexto. João Calvino lá em Genebra, ele seguia aquele modelo e tinha aquele modelo de igreja por causa do seu tempo e do seu contexto. Então, eu acho que o problema dos reformados brasileiros no que diz respeito à missão é a falta de contextualização. Então eles ficam cantando se da vida as vagas procelosas são, e os caras não sabem o que isso significa. Entendeu? Às vezes nem o pastor sabe o que significa se da vida as vagas procelosas são. E a gente está Uhum. cantando isso na igreja. Entendeu? Então, eu meio que rompi com esse movimento e tentei me fazer entendido para a minha geração. Minha igreja é uma igreja que a gente não fala evangeliquez de propósito, eu não falo do nardo, eu não falo da unção, eu não falo entendeu? Esse linguajar evangélico de gueto, ele Uhum. foi abolido dentro da minha igreja de propósito, porque a gente quer que uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo ela entenda do início ao fim o que está acontecendo ali quando ela entra e participa de um culto. Entendeu? Ela pode não concordar, ela pode ficar com raiva, mas ela vai entender o que a gente quer. Então, no que diz respeito a essa questão de contextualização, eu diria para você que a minha igreja ela quer edificar o crente de dentro e quer que o de fora entre ali dentro, participe da comunidade e entenda, pelo menos. Que não adianta nada o pastor subir no púlpito e falar da unção, do nardo, da unção da reciprocidade. Não tem um N história. Retoma. Então, Foi. voltou. Voltou, né?
Acho Foi que o erro isso. dos reformados foi essa falta de contextualização. A gente não, os reformados não contextualizaram. É, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que ela não cabe, porque o que você acha da Igreja Batista de Água Branca? Eu acho que aí não É cabe uma nem a igreja. resposta, até porque é uma comunidade, né? É uma Com a sua comunidade aqui forma em de São Paulo. ser, É, com a sua exatamente. forma de ser e ponto final, né? Eu acho que Exatamente. essa pergunta tem que ser feita por pastor Ed René Kivitz, né? Exatamente. Com todo respeito, né? Claro, a você Aham. que está nos assistindo, mas não cabe a gente entrar nesse mérito, a gente não A tem gente não julga, conhecimento não julga total de causa. comunidades, né? Isso. Cada um tem a sua forma. Tem uma outra aqui, que é também polêmica. O porquê de poucas igrejas reformadas em favelas, comunidades carentes. Ah, Aí é aquela casquinha de banana, assim, só para. é, né? Ah, meu irmão, eu acho que. Deixa eu até me ajeitar aqui para responder essa pergunta. Eu acho que as igrejas reformadas, elas têm uma comunicação um pouco mais elitista, sim. O afegão médio, como a gente fala aqui em São Paulo, que é o Sim. indivíduo, ele não vai conseguir alcançar tudo que fala quando prega um indivíduo como Augustus Nicodemos. Nicodemos é um Uhum. príncipe da teologia, ele é um cara que tem muito conteúdo, é, ele é um cara que, enfim, ele não vai alcançar o afegão médio, ele não vai alcançar a lavadeira do, sabe? Então, eu acho que, de novo, a contextualização, visto que é mais natural o default, né, do reformado é uma comunicação um pouco mais rebuscada, é uma prédica mais intelectualmente um pouquinho mais elevada. É, então, o afegão médio às vezes não alcança e Sim. não chega lá, entendeu? Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, pastor, que é pastor reformado, ele falou, vou começar uma série na minha igreja sobre pericorese. Eu virei e falei assim, cara, só a tua igreja vai ouvir a série, porque ninguém mais, entendeu? E só vão ouvir porque você é o pastor, que eles não podem sair da igreja enquanto você está pregando, entendeu? Sim. Traduz a pericorese, fala da pericorese, mas fala com uma outra abordagem. Não precisa chamar pericorese o nome da série. Sim. Fala da pericorese a partir de outra abordagem, que seja mais acessível. Porque para a gente é mais fácil falar da pericorese. Para a gente é mais fácil falar da união hipostática. Para a gente é mais fácil falar da soteriologia. Mas o afegão médio não alcança isso, não. Então, assim, De jeito às nenhum. vezes o problema é simplesmente, não é porque a igreja reformada não queira e não acha que seja importante alcançar o favelado ou aquele que tem alguma limitação socioeconômica, é simplesmente porque o default do reformado, de maneira geral, ele é um pouco mais rebuscado. É a minha resposta. Sim, sim. Essa que é a realidade. O que eu até outro dia dizia, que me parece muito, e é de fato, a gente tem que elogiar esse zelo pelo estudo, esse zelo por Uhum, buscar fazer uma exposição correta, bíblica, uhum, cristocêntrica, uhum, mas me parece às vezes também um diálogo, uma conversa de gueto. É a uhum, conversa do uhum. gueto teológico. Então, É. poxa, Uhum. tiver um outro pastor ali sentado numa poltrona, numa cadeira, e diz, olha que mensagem maravilhosa. É. Você fez uma exposição de temas teológicos, assim, não que o que a gente pregue não seja teologia, Uhum, mas falando dessa teologia uhum, acadêmica em uhum, si. E uhum. aí eles conversam e só foi ótimo, mas o membro chegou, pastor, foi Legal. O que que eu falo? legal. O que que a pericorese tem a ver Isso. com a Aí, minha segunda-feira, né? Quando eu vou colocar o dedo lá no meu ponto eletrônico e vou isso. começar meu dia, entendeu? Exatamente. E aí, assim, a única arma que a gente acaba vendo da parte desse discurso é, não, você está dizendo isso porque você é preguiçoso, porque você Uhum, não quer estudar. A gente tem que entender que essas pessoas sequer têm tempo para estudar aquilo que já é normal da sua vida. uhum, uhum, Elas não têm o acesso que a gente tem,
de livros teológicos, de pastores para tirar dúvidas dos mais altos graus, Uhum, de ter nos passados por seminários, mesmo que em graus maiores, menores ou médios. uhum, Essa que é a realidade. uhum, Então eu vejo que a gente tem que ter um discurso simples, uhum, mas ao mesmo tempo profundo. uhum, Eu acho uhum, que isso é ser missional. E olhar para a realidade do outro segundo a realidade deles, não uhum. segundo a nossa. Exatamente, exatamente. É isso que eu vejo. Uhum, uhum. Tem algumas outras perguntas. De novo aqui, o pessoal fala. Ed Renekiewicz, ele pensa que a igreja não pode ter um departamento de evangelismo. O que você pensa sobre esse assunto? Também De novo, na minha igreja não tem departamento de isso. evangelismo e não é por causa da de René. Tá? Sim. É, a gente não quer ser uma igreja missionária, a gente quer ser uma igreja missional. Em outras Uhum. palavras, na maioria das igrejas de modelo mais tradicional, o departamento de evangelismo é aquele departamento onde você tem um líder, em que ele inventa uns programinhas lá de levar a galera sei lá, pro farol, Isso. enfim, fazer um culto na praça. E aí ele implora para a igreja participar. Ele no domingo vai lá na hora dos avisos, aí ele chama os irmãos da igreja, ele fica implorando, irmãos, vamos levar lá o folheto, vamos evangelizar o incrédulo. Aí ele vem É até com isso. um discurso evangélico, né? Assim, o discurso piedoso e fala assim: irmãos, vamos trabalhar para saquear o inferno e não sei o quê. É. E isso é o departamento missionário, é o departamento evangelístico da igreja. Mas eu não penso que a igreja tem que ter departamento evangelístico e departamento missionário. A igreja tem que formar o crente para que ele seja evangelístico em 24 horas por dia. Que ele viva uma vida missional de Sem a relevância para o mundo. necessidade, né? Sem a Exatamente. necessidade de um departamento. Exatamente. Então, na minha igreja não tem departamento evangelístico. A gente tem outros departamentos. Aí a gente espera que. Acho que voltou agora. Voltou, né? Você estava falando sobre a questão do departamento missionário. Não sei se Isso. continuou para você. Bom, não sei. Aí o pessoal tem que ver. Enfim, Mas o que eu disse é isso. isso. Um departamento missionário, ele é um departamento que, para mim, ele não faz sentido dentro de uma comunidade. E não é por causa da de René, tá? Sim. Então, é de René que cuida da igreja dele. É uma questão da essência, não é da IBAB. A IBAB é Uhum. IBAB É. e vida que segue. Tem outra pergunta aí que foi qual a influência da Igreja Fonte na Urbana? Cara, essa igreja influenciou muito a gente, muito, muito. O pastor Fernando Leite, que é o pastor da Igreja Batista Fonte, ele é meu mentor pessoal. Ele é um cara a quem devo demais. Eu tenho uma dívida de gratidão e de amor, assim, absurdo. O pastor Fernando Leite, ele é quase uma figura paterna para mim, assim. Sim. A Igreja Batista Fonte nos influenciou em algumas áreas. Primeiro, nessa forte ênfase em exposição bíblica. Quem acompanha a Urbana aí sabe que a gente nunca deixa de pregar expositivamente. Os nossos sermões, eles podem até ser temáticos, mas quando a gente prega, é um tema sendo trabalhado a partir de uma perícope do texto bíblico. Uhum. Então, essa é uma ênfase que a gente tem muito forte entre nós e que é herança da nossa igreja mãe. A Igreja Batista Fonte nos influenciou muito em termos de questão de governança. Então, por exemplo, nós somos uma igreja batista, mas nós temos um presbitério, um colegiado de presbíteros, porque a gente entende que a democracia direta, batista, crua, assembleia toda semana, ela é burra. E Uhum. não estou falando isso para ofender as pessoas, é que na minha percepção essa democracia direta, batistona, que tem que fazer assembleia toda semana, fazer assembleia
todo, todo mês é um modelo burro, tá? É um modelo que vulnerabiliza a igreja, né? Então, o presbitério, ele protege a igreja da tirania do pastor e das decisões tolas de uma assembleia formada por cristãos imaturos. Então, o presbitério, ele é essa democracia representativa que a gente fala aqui dentro da Urbana. Isso é Sim. fruto direto da da nossa igreja-mãe. O pastor Fernando Leite, ele é responsável por essa visão dentro da nossa igreja, e a gente trabalha assim. A Igreja Batista Fonte tem a influência na gente no sentido de sermos também uma igreja que tem um DNA de ensino muito forte, né? Então, visto que eu sou eu sou um professor de seminário, então na minha igreja tem muito seminarista. Então, na minha igreja tem mais seminaristas do que eu gostaria que tivesse, inclusive. E o jeito da gente botar esses seminaristas todos para trabalharem dentro da igreja é criando um programa de ensino robusto, né? Então a gente tem o Didaquê na nossa igreja, e Sim. esse programa, todos os professores da nossa igreja, eles têm ou formação e graduação em teologia, ou no mínimo pós-graduação em teologia. Então isso é uma herança da Igreja Batista Fonte, lá de Campinas, porque o pastor Fernando Leite é um cara que influencia outros líderes. Eu não sou o único influenciado por ele, mas outros líderes. E a gente tem esse DNA de ensino muito forte, né? Então, eu falo para minha turma lá na igreja, eu digo assim, olha, eu tenho até um orgulho santo, porque na Urbana a gente tem um time de professores da nossa chamada escola bíblica, né, do nosso programa de ensino, que alguns seminários teológicos no país não têm, porque Deus Sim. nos abençoou com pessoas que têm condições de estudar e de se aprofundar nos temas da teologia, e por causa disso nós temos um programa bastante robusto. Então eu diria essas três coisas: a ênfase em exposição bíblica, a governança presbiteral e a forte ênfase em ensino da palavra de Deus. Essas são as três maiores influências que a IBCU deixou para a gente. A IBCU, não, a Igreja Batista Fonte, né, que agora mudou de nome, mas a Igreja Batista Sim. Fonte deixou para a gente, né? Algo que você citou que é bem legal é a questão do ensino, a Uhum, ênfase no ensino. uhum, E, pelo menos na minha percepção, é uma percepção assim geral, não é algo que eu tenho como concreto, porque aí eu precisaria, como você falou, ter como base bem real o conhecimento de causa de cada uhum, comunidade, mas eu percebo que, principalmente entre os batistas, o ensino nas escolas bíblicas, ou a questão mesmo da falta de ênfase até em ter seminaristas ou coisa do tipo, tem uhum. decaído de modo gigante. É. A gente tem praticamente ficado refém, pelo que eu Uhum, percebo de modo geral, pelo menos aqui do Maranhão, do culto do domingo à noite, da exposição desse pastor, que é uma uhum, exposição que, na maioria esmagadora das vezes, ela não é expositiva e ela tem o único intuito de afagar o ego uhum, do membro, de uhum, dizer. E aí a gente acaba até se mesclando com o discurso neopentecostal, da uhum, autoajuda, uhum, de tudo, e uhum, não leva, como você falou, porque eu creio que uma igreja que tem como ênfase a exposição bíblica, que tem uma vida missional, que tem uhum, toda essa combinação, uhum, naturalmente o seu membro, quando escuta o sermão do domingo à noite, o sermão do domingo de manhã, todo o conjunto que essa comunidade vive, ele não vai estar ligado, ele não vai estar pensando mais em departamento, ele não vai uhum, estar mais pensando no linguajar evangeliquez, ele não vai estar uhum, mais sendo levado de um lado para o outro com aquilo uhum, que, com os pacotes que são oferecidos. Ele uhum, vai uhum, começar a estar centrado. Então, eu acho que essa falta do DNA nas comunidades leva uhum, àquilo. O pastor fica se perguntando o que eu vou pregar no domingo à noite. é, uhum, Isso, para mim, é falta de foco. uhum, É falta de um eixo, né, de ensino de DNA. uhum, uhum. E não somente isso. O Dr. Shedd, né, que falava que se você não tem nada para pregar, suba no púlpito e leia pausadamente o texto Uhum, repetidamente, né? Então, ele cria tanto na exposição bíblica que é melhor você simplesmente subir no púlpito e ler somente o texto bíblico
e pausar de maneira pausada e repetir isso algumas vezes do que você subir no púlpito e ensinar qualquer coisa que não seja escritura. Então, eu concordo, eu sou herdeiro dessa tradição. Meu pai, ele é um expositor bíblico. Desde a época de seminarista, eu me considerava um indivíduo que se esforçava na tradição na tradição da exposição bíblica. Mas, de qualquer jeito, uma coisa é o mundo real, outra coisa é o mundo ideal, né? Então, às Exatamente. vezes, as comunidades não têm condição. Às vezes, por exemplo, quando eu digo que a minha igreja tem muito seminarista, eu não estou dizendo que todas as igrejas têm que ter muito seminarista. Eu estou dizendo que é uma bênção que Deus nos deu e que Deus nos Sim, mantenha ter, ou que Deus nos faça fiéis nesse processo de cultivar a formação de líderes e ter gente sempre com capacidade de ensino dentro da igreja. Mas uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. Às vezes, Ramon, o que eu vejo não é só um pastor que... O pastor que não prega biblicamente, às vezes ele não é mal intencionado. Às vezes é porque ele sim. não tem condições, às vezes é porque ele está numa realidade que ele não teve a oferta de ensino, ele não passou por um processo de formação bem articulado. E você esperar que todas as igrejas do Brasil Não vai acontecer. isso não vai acontecer, entendeu? Não tem como. Isso a demanda é muito maior do que a oferta, né? É uma Então, utopia. é uma utopia, é uma utopia. Tem uma pergunta aqui, não sei quem o fez, mas ela falava assim: é papel da igreja investir financeiramente, ou melhor, é dever da igreja investir financeiramente nos presbíteros? Essa é a pergunta que colocaram aqui. Depende, depende. Na minha igreja, todos os presbíteros, inclusive eu, nós temos as nossas funções além da igreja. Então, por exemplo, além de Uhum, pastorear a Igreja Batista Urbana, eu sou professor de seminário teológico. uhum, Então, parte da minha renda e do meu sustento vem do meu trabalho fora da igreja, entendeu? Inclusive, eu acho que para quem está plantando igreja, esse é um modelo bem saudável. O plantador ele tem que se tornar alguém que é totalmente sustentado pela igreja depois de um certo momento, depois que a igreja de fato precisa de um pastor em tempo integral ali, servindo em tempo integral. Então, depende muito da realidade, depende muito da nossa... Por exemplo, deixa eu falar na prática que fica mais fácil. O meu compromisso com o presbitério da minha igreja, quando nós começamos a Urbana, foi: olha, eu não quero receber um tostão dessa igreja pelos primeiros 5 anos do nosso ministério. Porque se a igreja tivesse que me assumir financeiramente, eu realmente ia amarrar a igreja, porque a igreja tendo que pagar o pastor e investir em tantas coisas que significa investir no início de uma igreja, na compra de equipamentos e coisas, enfim, eu ia amarrar completamente a igreja e sabia disso. Então eu chamei os presbíteros e falei assim: olha, gente, é o seguinte, eu não quero receber aquilo que vocês iriam me pagar, vocês investam aí na estrutura da igreja, em contratação de pessoal, enfim, eu consigo, graças a Deus, pôr feijão em cima da minha mesa sem precisar da igreja. E o compromisso era para 5 anos. Eu falei: nos primeiros 5 anos nem venham conversar comigo sobre isso. Chegou agora no terceiro ano da igreja, o pastor executivo da minha igreja, ele chegou e falou assim: Isaac, a gente precisa mais de você aqui. A gente precisa mais que você esteja aqui, porque até esse momento a igreja tinha a sua demanda e eu falava não. Entre cuidar da minha mulher, ter o meu trabalho, fazer as minhas coisas, eu não. Ah, pastor, dá para você me atender? Não. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que resolver minha vida, tenho que ter minha família, eu tenho... Não vou te atender. E aí a igreja chegou no momento que a igreja começou a sofrer. Porque como eu não tinha tanto tempo, o meu tempo basicamente que eu estava dedicando para a igreja era para cuidar da liderança e pregar domingo. Então o Bruno, né, que é o presidente executivo da nossa igreja, virou para mim e falou assim: Isaac, a gente precisa que você venha trabalhar aqui, se torne um contratado agora pelo menos meio período. Quanto é que custa? Eu falei: tá aqui, ó, a minha vida custa X. Se vocês quiserem
pagar metade disso, eu vou dar metade do meu tempo. Se vocês não quiserem, a gente continua nesse modelo. Então, aí a Urbana falou, não, a gente precisa do Isaac em meio período. Então, hoje eu sou um pastor de meio período dentro da Urbana, entendeu? Sim. Então, e a relação com os demais presbíteros, na minha igreja, vai ser assim. Quando a gente perceber que a gente realmente precisa um presbítero dentro da igreja, que seja de tempo integral, a gente vai chamar o cara e falar, olha, fica tranquilo, não se preocupa mais com o boleto, se preocupa com a igreja. O boleto é problema nosso agora. Entendeu? Então, essa é a política ou a filosofia de ministério que guia a minha vida aqui na igreja em termos de contratação ou de sustento. Precisa haver a demanda. Eu não contrato por afinidade, eu não contrato... A igreja precisa? Precisa. Então, a gente contrata. Então, a gente está numa fase que a gente está buscando uma pessoa para cuidar da nossa área de música aqui dentro da nossa igreja, porque entendemos que é uma área vital. Sim. E a gente fez alguns testes e tal, não deram certo com algumas pessoas, etc. Mas antes de procurar alguém, a pergunta que foi feita dentro do nosso presbitério, na mesa do presbitério, quando a gente sentou para perguntar e se perguntar sobre isso, a igreja precisa de alguém que cuide da área de ministério de música da nossa comunidade? Precisamos. Então, o que eu estou querendo dizer é que o dinheiro, ele serve a visão e não a visão serve o dinheiro. E tem que ser assim, né? Esse negócio de que a igreja serve o dinheiro, a visão serve o dinheiro, não, é o contrário. É a visão estabelecida e o dinheiro que vai ser... Então, por exemplo, no momento em que nós tomamos a decisão de contratar alguém para a área da nossa música, a gente não tinha orçamento para isso. A igreja é plantação. A igreja, o orçamento é apertadinho, é redondinho. Sim. E aí o Bruno falou, olha, mas é a nossa visão, então vamos fazer acontecer, vamos buscar pessoas, patrocinadores, alguém que consiga investir na comunidade para que a gente possa trazer essa pessoa e remunerar bem essa pessoa dentro da igreja para que ela possa se preocupar com o ministério. E a casa dele, o sustento dele, a família dele esteja ok. Então, esse é o processo. Tá? Esse é o processo que eu digo dentro da minha igreja, como funciona, né? Não precisa ser assim na sua, mas... Eu acho que esse é um modelo bastante saudável. Sim. Pastor Isaac, eu queria agradecer muito por esse tempo que o senhor reservou e muito grato por poder aprender um pouquinho com a visão da Urbana, poder também compartilhar um pouquinho da experiência aqui no sertão nordestino. Agradecer aqueles que nos acompanharam, que enviaram as perguntas, umas boas, outras meio espinhosas, mas... em tudo a gente agradece a Deus e muito obrigado, que Deus te abençoe à frente da Urbana e que você continue sendo esse pastor, que é uma referência e tem sido contemporâneo, mas sem abrir mão dos princípios da Escritura Sagrada. Então, Amém. Deus te abençoe, uma honra e muito obrigado. Ore por esse projeto novo, que é o Conversas Teológicas, para que ele possa vingar, para que a gente possa estar aí tendo alguns contatos, para que a gente possa estar batendo papo com outras pessoas e levando essas experiências, para que quem vai plantar possa abrir mais a mente, para quem quer estudar, se aprofundar na teologia, possa também crescer. Então, obrigado por ter cedido esse tempo a esse pequeno canal para ajudar. Imagina. Deus abençoe vocês, espero que vocês, enfim, cresçam, se desenvolvam, espero que a sua igreja seja abençoada, os irmãos que estão nos acompanhando ou nos acompanharam um pouquinho, que Deus abençoe cada um deles. Enfim, estamos servindo juntos um reino de amigos, um reino que, enfim, justifica, né, o nosso esforço e a nossa dedicação. Então, enfim, foi um prazer estar com vocês, é uma alegria poder estar perto de vocês. E, enfim, espero poder, em algum momento, poder conhecer vocês aí, a igreja, a comunidade, enfim, vai ser um prazer. Aqui tem um paulista, o nome dele é Pastor Ramon Torres. Ele é o nosso pastor titular, pastor Ramon Torres. Tem um canal chamado História da Música Cristã no Brasil. Tem feito aí algumas lives muito legais com João Alexandre, Jorge Camargo. Que legal. Você está aí nos acompanhando aí na live, dá uma passadinha lá e acompanha esse trabalho. Então, um paulista que veio para o sertão nordestino e se inseriu nesse contexto, tem sido uma bênção, tem nos abençoado.
Que Então, legal. muito obrigado. Você que também está acompanhando, siga aí o nosso canal aqui, Conversas Teológicas, siga também o Pastor Isaac, siga a Urbana e vamos aí aprendendo juntos nessa Vamos caminhar caminhada. Um junto. Vamos abração. compartilhar a vida. Tchau, Valeu, tchau, Deus gente. abençoe. Até Valeu. mais.